Gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lília. Eu tenho esse canal aqui porque eu falo sobre a vinda de Jesus, né? Sobre a segunda vinda do Senhor, que é em glória agora, tá? Gente, é o seguinte, o Senhor, ele revelou uma data, tá bom? As pessoas até então não sabiam porque o Senhor age no tempo certo, mas está escrito aqui na Bíblia Sagrada e eu sei explicar porque o Espírito Santo me revelou, né? Ele que me ensinou a interpretar, porque é dele, entendeu? A interpretação é dele, tem escrito. Eu gostaria que vocês assistissem o meu vídeo até o final, porque eu não estou falando mentiras e nem coisas da minha imaginação, entendeu? É o Espírito Santo que me ensina e eu falo coisas que estão aqui na palavra do Senhor, tá bom? E assim, é muito importante a gente falar sobre Deus, né? Falar sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus, tá? E ele é a manifestação de Deus como homem. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ou seja, nós sabemos que Deus é 3 em 1, né? Pai, Filho e Espírito, tá bom? E eles são iguais, tá bom? Eles concordam entre si e eles são a mesma pessoa. No caso, eles têm a mesma personalidade, digamos assim. Nós temos uma personalidade, Deus tem a sua personalidade, as coisas intrínsecas do ser dele, tá? Amor, paz, fidelidade, paciência. Então Jesus é a expressão exata do ser de Deus e nós contemplaremos a Deus na face de Cristo, tá? Então eu vou explicar para vocês. Primeiro eu vou falar sobre a volta dele, tá? Ó, aqui em Mateus, tá bom? Em Mateus 24, tá? Jesus estava falando com os discípulos no Monte das Oliveiras e ele estava falando sobre as coisas que acontecerão no fim, né? Que está se aproximando, tá bom? Então aqui em Mateus 24, o Senhor estava conversando com os discípulos dele, perguntaram aqui, ó, no versículo 3, Mateus 24, 3, ele estava conversando e aí o versículo fala assim: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Os discípulos perguntaram para o Senhor em particular. Por quê? Porque o Senhor falava em parábolas. Gente, parábolas são metáforas, tá bom? São coisas figurativas que o Senhor criou para ele falar sobre alguma coisa, mas ele não dava a interpretação, tipo assim, de forma explícita como ele dava para os discípulos. Então aqui tem escrito que os discípulos chamou ele em particular. E depois alguém escreveu, um discípulo que é Mateus, né? Porque está escrito que é Mateus, então foi Mateus que escreveu. E aí aqui, ó, olha, veja bem, o Senhor estava falando a respeito da vinda dele, do fim dos tempos. É óbvio que deve ter coisas aqui que já aconteceram, porque essa parte da explicação, igual ontem, eu estava lendo aqui em Daniel, que eu vou explicar para vocês. Tem algumas coisas que estão escritas na palavra, que é óbvio, são as coisas que acontecem aqui na terra, tanto aqui quanto no céu, que o Senhor escreveu. Óbvio, né? Que homens escreveram inspirados pelo Espírito do Senhor, que para mim é a mesma coisa. O próprio Deus escrevendo, mas com a mão de homens, entendeu? Pelo Espírito dele. E aí, o que acontece? Tem algumas coisas aqui que a história explica, a filosofia explica e a ciência explica, entendeu? Então, é assim, por exemplo, na verdade é aqui que explica as coisas, mas as coisas explicam aqui, né? Entendeu? Coisa divina não dá pra você explicar, tipo assim, a gente crê, entendeu? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, é sério. Em Daniel, por exemplo, fala sobre a Pérsia, fala sobre Xerxes. Quem já assistiu 300? Aqui fala sobre Xerxes em Daniel, fala sobre o reino da Grécia, fala sobre o Egito, e nós já estudamos isso em filosofia. Inclusive eu tinha uma professora que ela era freira, isso quando eu fazia, acho que primeiro ano. Ela era freira, era Antonieta, eu lembro o nome dela até hoje. Ela dava aula de filosofia e era boa a aula dela. Então ela explicou sobre as coisas que era filosofia que ela explicava para mim, ou era história, eu não lembro mais. E tinha o marido dela também, que era meu professor também, que eu já não me lembro o nome, mas eu lembro da Antonieta, assim. Então, gente, aqui no versículo 15, ó, o Senhor estava falando de coisas
futuras, tá? No versículo 15, no versículo 15, ele falou assim, ó, assim, quando vires o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Gente, esse sacrilégio terrível, que é o anticristo, o cara que, o falso profeta, o cara que vai falar que é Jesus, entendeu? E a gente sabe que é tudo mentira dele. Só existe um Jesus, né? Só é único, tá? Ele vai vir em glória, gente. Eu sempre falei, ó, é o Espírito Santo que inspira, porque eu falei, gente, quando Jesus voltar, uma pessoa ficava falando pra mim, não, vamos se esconder, porque não sei o que. Gente, quando Jesus voltar, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver ele voltando. Aqui a palavra fala, como o relâmpago sai do ocidente e vai para o oriente, ou vice-versa, que eu não leio direito, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde tiver o cadáver, aí se juntará o urubu. Todo mundo vai ver o Senhor. Eu já até entendi alguma coisa, eu acho que entendi. Então é isso, entendeu, gente? Todo mundo vai ver o Senhor voltando em glória, entendeu? Então, ele estava falando em Mateus do futuro, mas ele estava apontando para o passado. Gente, eu vou falar, eu vou imitar o Senhor, eu tenho tanta coisa para falar. Olha, pelo amor de Deus. Eu tenho tanta coisa para explicar que vocês nem imaginam. Gente, é sério. Aqui, ó, em Daniel, tá escondido. Ó, quem é cristão sabe, tá escrito. Gente, Deus é imutável, imutável. O Senhor não muda, ele é desde a eternidade, forever. Ele não muda, ele é. Você tá entendendo? Ele é. Ele não muda. Então, assim, o que ele falou lá atrás vale para agora. E ele falou, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, assim, ele é. Você entendeu? Então, tipo assim, o que ele falou lá atrás vale para agora também. Então, eu vou te falar, ele falou isso. Ó, sim, a manifestação foi o Espírito de Deus que se manifestou e me contou. Mas, gente, deixa eu falar para vocês. Você orar e pedir para Deus falar com você, ora em nome de Jesus e pede para Deus falar com você, que ele vai te confirmar cada palavra que eu tô dizendo aqui. Inclusive, eu já vi relatos, algumas coisas na internet que o Senhor falou, uma moça falou assim, o Senhor colocou o número 24 na minha cabeça. Não é por acaso. Sim, inclusive o pastor Joshua Makela, lá na África do Sul, foi em um canal ano passado, nós estamos em 2026, e ele falou que tinha tido uma visão. E Jesus falou para ele que estaria voltando em breve. O canal chama Saint Wins, ele falou que era o arrebatamento, mas ele não soube explicar. Aí ele falou que era do dia 23 para o dia 24 de setembro, que a data coincidiria com Josh Hashanah, que é o ano novo judaico, tá? E a data é do século 23 para o século 24, de 2300 para 2400. Gente, eu sei que é século 24, tá bom? É porque assim, a contagem do tempo deveria ser a partir do zero, tá? Porque se você pegar 2.300 e dividir por 100, vai dar 23, não vai dar 24. Então, não são 24 séculos, são 23 séculos. Mas sim, é século 24. Mas assim como a contagem da hora, a hora é a partir do zero e tem 24 horas o dia, tá? Então, deveria ser do zero também, porque o tempo é com o passar do tempo, né? O tempo vai passando, entendeu? Então, aí eu falo século 23, mas é século 24 na contagem do ser humano. E outra coisa. Por isso que eu peço para vocês assistirem até o final. Algumas pessoas me perguntam de escatologia. Gente, quem tá me ensinando é o próprio Deus. Eu não tiro da minha cabeça, porque eu não saberia explicar, não teria sabedoria para isso, entendeu? Tá escrito aqui na palavra de Deus. Você pode procurar na internet as coisas que eu tô falando, porque eu não vou saber o versículo de cor. Apenas Mateus e Daniel, porque eu sempre tô pregando, né? E a gente vai fixando na mente. Mas assim, tá escrito, Deus fez todas as coisas convergirem em Cristo. Lá onde estão querendo reconstruir o templo lá de Jerusalém,
Eu vi um pastor falando na internet que é bem ali onde tem uma mesquita que está em cima do lugar onde seria reconstruído o templo. Ele falou assim, é bem ali que o mundo se converge. Depois eu vou explicar isso para vocês, entendeu? Se eu vou lhe falar, não assim, é extraordinário, entendeu? Mas você fica perplexo, assim, é extraordinário. Mas, entendeu? Porque assim, porque mexe o mundo inteiro. Você tá entendendo? Porque é o Senhor, é Ele, Deus, Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, entendeu? O Filho de Deus, Criador de todas as coisas. Pela palavra de Deus, Ele fez as coisas, Jesus é a palavra de Deus, entendeu? É muito show de bola, cara. Então é assim, ali, entendeu? Ali, naquele lugar onde tem uma mesquita, é que tem que ser construído o templo de Jerusalém. Você sabe que eles brigam ali entre si. Depois eu vou explicar pra tu. É porque um é judeu e o outro é muçulmano. Mas depois eu vou explicar pra tu, viu? O que foi que ocorreu, tá? Então é o seguinte. Ó. Daniel 8, tá? Versículo 14. Gente, está em enigma. Ó. Tá aqui, ó. 14. Não, eu vou a partir do 13. Aí Daniel falou assim: então houve 2 anjos conversando e um deles perguntou ao outro: quanto tempo durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Até quando será suprimido o sacrifício diário e a rebelião devastadora prevalecerá? Até quando o santuário e os exércitos ficarão entregues ao poder do chifre e serão pisoteados? Ele disse: tudo isso levará 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será reconsagrado. Gente, isso é ano de 2.300. Não antes de chegar a 2.400, tá? E eu vou lhe falar, não é atrevimento meu, mas sim uma convicção, porque está escrito na palavra do Senhor, de que o Senhor pode antecipar a vinda dele, tá? Porque está escrito aqui em 2 Pedro. Gente, eu acredito em tudo que eu tô falando. Exatamente. Eu acredito em tudo que eu tô falando aqui pra vocês, até porque eu não viria aqui falar se eu não acreditasse, tá? Eu sei. Olha aqui. Aqui, 2 Pedro 3, tá bom? Ó, aqui fala sobre o dia do Senhor. Olha aqui o que o Senhor fala, que as pessoas ficam perguntando, até às vezes os cristãos ficam perguntando, ó. Antes de tudo, 2 Pedro 3. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Tipo assim, o Senhor não vai voltar. Tá caluniando o Senhor. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Eu já ouvi tanta gente falar isso. Tá tudo igual, antes era igual, agora também. Eu já ouvi tanta gente falar isso, que tá tudo igual. Ó. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terras. Esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, que é lá em Noé, tá? Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem serão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Porque o Senhor fala que na volta dele as coisas vão se derreter. Rapaz, isso é estranho. Isso é estranho porque ele fala que os elementos ardendo se desfarão. Porém, lá em Apocalipse tem a parte que o Senhor recria, faz o novo céu e a nova terra, entendeu? Eu tenho umas imaginações na minha cabeça. eu não sei, eu penso umas coisas assim, enfim. Sim, é porque assim, deixa eu falar pra você. Quando Deus mandou Jonas pregar pra Nínive, esse é o exemplo que eu uso porque é que já aconteceu, tá? Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, e ele falou que Nínive seria destruída, ele falou a verdade. Deus falou a verdade porque Deus, ele só fala a verdade, entendeu? Só que tem a reação do ser humano. Tem. Jonas foi lá e pregou e o povo se arrependeu. O povo creu em Deus, se arrependeu e a cidade não foi destruída.
Deus falou que em 40 dias Nínive seria destruída. A palavra do Senhor é literal. Se ele falou que era em 40, era em 40 dias, tá? O povo se arrependeu e ele não destruiu a cidade. Porque as pessoas falam que Nínive foi destruída depois. O Senhor falou 40 dias. Em 40 dias Nínive será destruída. O povo se arrependeu, tá? Porque teve queda. Tipo assim, nós sabemos que tiveram quedas de muitos Império Persa, que fala lá. O Egito também já era. Depois que o Senhor destruiu lá o Egito, ninguém nunca mais ouviu falar do Egito, não, amigo. Isso eu tava pensando aqui, eu falei, rapaz, o Egito ficou em ruínas depois. Porque a história fala do Egito, não sei o que, depois que Deus foi lá e jogou as pragas, já era, entendeu? Então, gente, é assim, é de 2.300 para 2.400. Ah, Lília, Jesus falou que só o Pai sabia. Ó, a profecia de Daniel foi revelada antes de Jesus nascer como homem. Antes era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez homem. Lá em 1 Timóteo fala, eu acho lindo 1 Timóteo. É 1 Timóteo? É Timóteo? Deixa eu ver aqui, gente. Gente, eu acho lindo esse versículo aqui. É lindo isso daqui. 1 Timóteo é 3,16, velho. Gente, é muito lindo isso aqui, gente. 1 Timóteo. Ó, isso aqui é sobre Jesus, tá? Fala dele. Ó. Não há dúvida. É 1 Timóteo 3,16. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. É o mistério da fé. Deus foi manifestado em corpo. Gente, isso é muito lindo, velho. Justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido acima na glória. É Jesus, cara. Você tá entendendo, meu irmão? Deus foi manifestado em corpo, tá bom? Ele é Deus, tá bom? Rapaz, isso é muito lindo, velho. Pelo amor de Deus. Manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Eu vou pegar nele. Tangível. Você não é uma pessoa que quer pegar em Deus? Vem cá, Senhor. Vem cá, Senhor. Sabe aquela pessoa desesperada por Deus? É verdade, cara. Vem cá, meu Deus. É, gente. É verdade, cara. É muito lindo, velho. É verdade. Gente, eu vou lhe falar uma coisa. Olha. Eu pensei aqui, eu tava vendo um negócio, eu sempre fico tocado, né? Porque é lindo, o amor de Deus é lindo. Eu sempre fico tocado. Eu falei assim, Deus, ele mostrou todo amor. A gente que às vezes não enxerga. Entendeu? Ele já mostrou todo o amor dele pela humanidade. Jesus Cristo foi enviado por amor. Você entendeu? A palavra do Senhor fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É muito lindo. E esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. E o Espírito Santo que testifica de Cristo, tá bom? Que ele é a verdade. É muito lindo, tá? Então assim, é de 2.300 para 2.400. Gente, eu tenho muita coisa para ensinar, que o Senhor me ensina. Ó, mas eu vou te mostrar aqui, tá? Uma coisa importante, tá bom? Ó. Aqui em Daniel, capítulo 8, versículo 17, sabe que o Senhor falava assim, filho do homem, você crê que o filho do homem pode realizar esse milagre? O Senhor falava assim, tá bom? Quando ele estava aqui. Aí,
Aqui tem escrito assim, Daniel 8,17. Quando ele se aproximou de mim, fiquei aterrorizado e caí prostrado. E ele me disse: Filho do homem, saiba que a visão refere-se aos tempos do fim. Quem fala assim, filho do homem, é Jesus, entendeu? Então, assim, ele foi mostrando as coisas. É muito lindo. Ele foi mostrando as coisas. O Senhor fala que a gente tem que aplicar fé ao conhecimento e o conhecimento à virtude. O conhecimento é só aqui. E também é assim. É porque a justiça é um atributo divino. Só que a justiça é você fazer tudo certinho. O Senhor falou, sem derramamento de sangue, não haveria perdão dos pecados. Gente, eu vou falar com a minha palavra agora, com o meu atrevimento. Além de nos redimir através da morte e ressurreição de Cristo, o Senhor nos deu a esperança e a firme certeza da nossa ressurreição e vida eterna. Porque, tipo assim, quando você sabe que Deus morreu e ressuscitou, que Jesus morreu e ressuscitou, você sabe que você não ficará sem os seus entes queridos para sempre. Entendeu? Você sabe que você não ficará morto para sempre, porque às vezes as pessoas acham que a morte é uma incógnita. E a palavra do Senhor fala isso, que aqui em Tessalonicenses, isso eu falei com as minhas palavras, entendeu? Que ele nos deu a esperança da ressurreição, né? Porque foi a morte e a ressurreição dele. Porque as pessoas ficam falando assim, como é que se diz? Quando a gente morre, a gente vai encontrar com o Senhor. Jesus falou, Deus é Deus de vivos, não Deus de mortos. Jesus morreu e ressuscitou, entendeu? Ele morreu e ressuscitou. Nós vamos morrer e ressuscitar. Algumas pessoas estarão vivas quando ele voltar, entendeu? Então, tipo assim, quando você sabe e você tem convicção disso, tipo assim, eu vou morrer, mas o Senhor se lembrará de mim e eu ressuscitarei. É isto. Você tornará a viver e será para sempre com Cristo, entendeu? Aqui, ó. O Pai ressuscitou o Filho, tá? Aqui. Acho que é a 1 Tessalonicenses, aqui, ó. Ele fala aqui que fica como alguns de vós que andava sem esperança, entendeu? Aqui em Tessalonicenses fala Tessalonicenses, lembramos, escolhi para o Evangelho, isso procede. É em Tessalonicenses, tá? Que vem do Espírito. Eu não tô, como se diz? Ah, sim. E o Senhor já tá aqui, por causa do Espírito Santo, que ele falou que enviaria o Consolador, entendeu? E é o Espírito Santo que tá com a gente, que, né, dá sabedoria, consola a gente, entendeu? E a gente sabe que tá unido com o Senhor. A gente eu não gostaria. Mas o homem é determinado morrer uma. Depois vem o juízo. Você sabe que você vai bater as botas. Você tá entendendo? Você sabe que você vai bater as botas, entendeu? Eu nunca gostei da ideia de ter que morrer. Você tá entendendo, amigo? Eu nunca gostei. É isso aí. É verdade. Quando eu tinha uns 14 anos, eu tava na pia. Deus é extraordinário, cara. Tava na pia lavando louça, lavando roupa, eu não lembro. Eu falei assim, poxa, eu queria viver pra sempre. Pensa numa pessoa que gosta de viver, sou eu, entendeu? Mas tá escrito aqui, de alguns de vós que ficam sem esperança. Aqui tem escrito em 1 Tessalonicenses, mas eu não tô achando agora onde é, tá, gente? Mas tá aqui Tessalonicenses.
Ah, irmão, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. É 1 Tessalonicenses 13, tá? Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Entendeu? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que dormiram. Tá vendo só? Ele vai voltar em glória, ele já ressuscitou, voltou pro céu em glória. Quando ele voltar, quem tiver mortinho é porque você esquece quando você morre, já era, você esqueceu, mas o Senhor vai se lembrar de você. Vai, ô filho, acorda aí, você vai escutar e você vai escutar. Filho, você vai escutar e você vai ressuscitar, você entendeu? É isso aí. É isso aí. Ô, gente, mas é legal pregar aqui, sabe? Eu rio mesmo. Fala que o Senhor fala que a alegria é dele, do Espírito Santo. E entendeu? E isso é bacana. Toda vez que eu venho aqui pregar, eu dou bastante risada, né? Então, eu vou falar pra vocês aqui. Então, o Senhor falou assim, filho do homem. Lá no Antigo Testamento, aqui em Daniel, o Senhor já estava presente, tá? Lógico, ele é o verbo, mas a aparência dele como homem vestido de linho, que tá lá em Apocalipse, também tá em Ezequiel e Daniel, tá bom? Eu ouvi uma pessoa falar assim, essa é a profecia. Deus não falha, Deus é invencível, tá bom? O Senhor não falha, tá bom? Ele jamais falharia em nos redimir assim como ele prometeu, tá bom? Em enviar alguém que esmagaria Satanás, tá bom? Então, assim, não tem como desconfiar da palavra do Senhor, tá? Não tem como desconfiar. Ah, não tem como acreditar por conta da ciência ou de calendário, não sei o quê. A palavra do Senhor é a palavra do Senhor. Se o Senhor falou, está falado, porque Ele é Deus e Ele é isso aí. Ele é Deus, entendeu? Ele é verdadeiro e ele é o maioral, entendeu? Ele é Deus, ninguém vence ele, tá bom? Ele é Deus, ninguém vence o Senhor, ok? Aí é o seguinte, eu vou escrever, a gente às vezes fala assim, Deus é muito lindo, porque Deus é amor, entendeu? Deus é amor. E tem umas coisas que o Senhor falou e foram escritas, né? Que parece assim, um poema, sabe? De tão lindo que é. Aí eu vi aqui Eclesiastes, né? É muito lindo Eclesiastes, gente. Olha Eclesiastes 12. Gente, é muito lindo isso daqui, né? Eu me emociono, sim. Olha isso, olha. Lembre-se do seu Criador. Não consigo nem falar. É muito lindo. Olha só, eu vou só falar o 11. É muito lindo Eclesiastes. As palavras dos sábios são como aguilhões. A coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Gente, a palavra dos sábios são como aguilhões. Onde está, ó morte, os teus aguilhões? Tragada foi a morte na vitória. A coleção dos seus ditos, da sua palavra, como pregos bem fixados. Jesus foi crucificado. Gente, é muito lindo isso daqui. Mas é um poema isso daqui. Não, a gente chorar não é pecado. Olha só. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis. Se aproxime os anos que você dirá, não tenho nele satisfação. Antes que se escureça o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Isso é um poema, gente. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pela janela enxergarem embaçado,
quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moeda. Gente, tipo assim, ele fala em enigma, é um poema, sabe? O poeta, ele fala também, né? Em metáforas e tudo, é um enigma também. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar. Rapaz, você começa a acordar cedo quando você é velho, né? Mas o som de todas as canções parece fraco para você e pode ter um outro significado também. Mas o som de todas as canções parece ser fraco para você. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pela rua. Rapaz, ele falou da volta. Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores, fala que quando ele voltar, as nações baterão no peito de pesar, velho. E os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Esse Deus é show. Sim, lembre-se dele. Lembre-se dele. Antes que rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço. O pó volte à terra de onde veio. O espírito volte a Deus que o deu. Eu sabia. A gente volta pro pó, o espírito volta a Deus. E a memória é que fala: na sepultura não há lembrança de ti. Na sepultura os mortos não te louvam. Salmo 49, eu acabei de ver isso aqui. Tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada. Rapaz, esse sem sentido aqui, ele fez de propósito. É óbvio que ele fez de propósito para você procurar por ele. Porque todo mundo sabe que Deus existe porque Jesus nasceu. Jesus nasceu. Entendeu? Quem não ouviu falar de Jesus ainda vai ouvir. Tá bom? Quem não ouviu falar do Senhor, eu estou depois de Cristo. Quem não ouviu falar do Senhor ainda vai ouvir. Mas o Senhor sempre mandou os profetas falarem e anunciarem a vinda de Jesus. Desde a antiguidade, quando a humanidade pecou contra Deus e saiu do seu estado que Deus criou, no caso, né? Então é isso. Eu acho que é isso. Destituídos foram da glória do Senhor e passaram a morrer. É isso aí. Enfim. Tudo sem sentido. Não é sem sentido. Jesus é a vida. Não é sem sentido, entendeu? Eu pensei numa coisa boba aqui, mas enfim. Pra você... Gente, é assim. Deus é amor, entendeu? Jesus é a manifestação de Deus como homem. É a expressão exata do ser de Deus. E Deus enviou Jesus ao mundo por amor. Você entendeu? Vai ter a justiça, que é o castigo eterno, mas é para quem não crê no Senhor e continua fazendo maldade. Deus conhece o coração de cada um. Entendeu? Para quem não crê no Senhor e continua fazendo maldade. Você precisa conhecer Jesus. Aqui na palavra de Deus está escrito: você precisa conhecer Jesus. Algumas pessoas não gostam de crente. Eu, quando era adolescente, eu não gostava de crente, entendeu? Eu achava crente chato, porque o crente, ele fala muito sobre a santidade. Não pode isso, não pode aquilo. O Senhor gosta de santidade porque o Senhor é santo. E nós somos santificados por causa de Jesus, o sacrifício de morte e ressurreição de Cristo. Nós somos santificados, entendeu? E ainda nós temos que tratar todos com amor, tá? E não podemos discriminar o irmão porque ele tem uma fé diferente da nossa. Eu já fui católica, agora eu sou evangélica, entendeu? Não sou mais católica, mas eles creem em Jesus Cristo, no mesmo Deus que nós cremos, eles creem. E eles têm a mesma Bíblia que a gente. Tem uma diferença, porque parece que tem uns livros a mais, mas eles usam o mesmo livro que a gente usa, que é a Bíblia Sagrada, né? A mesma palavra que a gente usa. Tava gerando aqui, né? Eles usam também, tá bom? Então, eu iniciei na católica e agora eu sou evangélica.
se alguém me convidar para ir na missa, eu vou. Fazer igual o pastor, como é? Telmo Martinelli. Eu já ouvi umas pregações dele, é bem bacana. Se alguém me convidar para ir na missa, eu vou sem problema nenhum. E eu tenho amigos católicos. E eu não tenho esse tipo de tratamento diferente, nem nada, tá bom? Ainda o Senhor fala que a fé de cada um, o Senhor dá a cada um uma medida de fé, tá? Então, gente, é de 2.300 para 2.400 que o Senhor vai voltar. E assim, Deus, Ele é infinito em misericórdia. Amor, misericórdia. A gente sabe que o mundo tá feia a coisa. O Senhor falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E a gente sabe que tá acontecendo isso hoje em dia, entendeu? E as pessoas já ficam questionando, ó, quem é cristão, quem não é, onde tá Deus. Ah, tá caminhando pro fim. Só que se tá ruim agora, no futuro vai ficar pior. E outra coisa, gente. Aqui no livro de Daniel, fala sobre guerra. Entendeu? Fala sobre guerra aqui. Ele fala que viu uma grande guerra. Eu não me lembro em qual é aqui. Eu acho que é o 9. Falava que era sobre uma grande guerra. Aí eu não sei, tipo assim, se é a guerra celestial ou guerra terrena aqui. Eu não me lembro agora porque eu tenho que dar uma olhada aqui. Fala que alguns... o fim virá com uma inundação. Inundação. Guerras continuarão até o fim. Guerra. Complicado, né, gente? Aí o ser humano pode fazer o bem, estabelecer a paz por causa de Jesus, mas as pessoas ficam brigando por causa de poder, e o poder pertence ao Senhor. Até as autoridades que foram estabelecidas, elas estão ali porque Deus as colocou ali, entendeu? E até mesmo quando as pessoas estabelecem a paz, elas estabelecem pelo motivo errado. Porque nós temos que estabelecer a paz sabendo que Deus é um Deus de paz e não de guerra. Não por conta de tratados, desculpa, entendeu? Por conta de tratados que serão benefícios aqui para esse país ou para outro, mas estabelecer a paz por causa de Jesus Cristo, entendeu? Então é isso, gente, que eu gostaria de explicar para vocês hoje, que a graça de Deus... ok, a graça de Deus, isso, a graça de Deus, tá? O amor de Deus, de enviar Jesus, a graça de Deus, o favor que o Senhor fez de enviar Jesus Cristo. Ele mesmo se manifestou como homem e morreu por nós na cruz, tá bom? Jesus é a expressão exata do ser de Deus, ele é a manifestação de Deus como homem, o próprio Deus que se manifestou como homem, enviou o Filho. 3 em 1, ele se submeteu, tá bom? O Senhor sempre teve um plano, tá? Então, ele se submeteu. Um dia, eu vou falar pra vocês com a minha própria palavra, e é verdade porque tá escrito. Um dia um amigo perguntou, Deus veio até a sua criação ou enviou o seu filho? Eu falei, as duas coisas. Só depois que o Espírito Santo passou, mas eu sei que é inspiração divina. Eu falei, as duas coisas. O Senhor nos salvou e ele se deu a conhecer. E o Senhor fala, esta é a vida eterna, que conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Mas é graça, né, gente? É graça mesmo, é uma coisa linda. Entendeu? Graça. É muito lindo, graça. Sabe? É bonito pra caramba. Tá entendendo, meu irmão? Deus é amor. Ele é muito lindo. Ele tá aqui em mim. Você tem noção disso, meu irmão? Que Deus está em mim. Ele enviou o Espírito Santo, tá? É bonito pra caraca, velho. Ele tá aqui em mim. Pregadinho. Pregadinho em mim, entendeu? Grudadinho, unidos.
Meu irmão, é verdade que eu tô falando, mas eu me divirto porque eu amo o Senhor. Você tá entendendo? Eu amo o Senhor e eu gosto de falar dele pra caramba. Ele sabe. Tá tudo escrito aqui, cara. E a palavra de Deus é viva e eficaz, meu irmão. Viva e eficaz. Tudo que ele falou, a palavra de Deus não volta vazia. Tá escrito. Não volta vazia. Estou semeando no seu coração e Deus vai fazer crescer no seu coração a palavra dele. Lembre-se de Jesus, tá bom? O mundo está tendo, os cristãos também, está tendo uma percepção errada sobre Deus Pai, porque ele é amor. Cara, ele é show de bola, velho. Tem o poder, tem a ira. Está entendendo? Mas é para quem não crê em Jesus Cristo. E não é isso que o Senhor quer, o castigo eterno. O inferno não foi criado pra gente, tá bom? Foi criado para Satanás e os anjos dele que se rebelaram contra o Senhor, tá bom? Eu estou falando de Jesus, estou falando do amor de Deus, tá bom? Então é isso, gente. Ore a Deus, em nome de Jesus, pede pro Espírito Santo, que é o próprio Deus, que né, trabalha em nós, que ele habita em nós, ele vai falar contigo, meu amigo. Deus é a melhor coisa que tem, cara. Você não faz ideia, tá bom? O Senhor não te dá um fardo pesado. Ele não pede de você mais daquilo que você pode dar, porque ele te conhece. É um negócio fantástico, velho. Quando ele derrama a sua Shekinah, graça, entendeu? Você fica assim num estado maravilhoso. O espírito, entendeu? O espiritual é uma coisa maravilhosa. Depois eu lhe digo mais sobre a minha vida. Eu tenho que falar sobre o Senhor primeiro, mas depois eu lhe digo mais, entendeu? É show. É muito show. É sério. Eu sou assim mesmo. Eu falo e eu sou divertida mesmo. Quando em geral eu choro, porque o Senhor é muito lindo, cara. As palavras dele são muito maravilhosas. Eclesiastes é muito bacana isso daqui. Um poema. E é Eclesiastes 12, irmão. 12, você entendeu? 12. Discípulo 12. É isso aí. Então é isso, gente, ó. Que o Senhor esteja com vocês. Fiquem na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de vocês. Realize os sonhos de vocês. Procure Ele. Vá para a igreja. Tá bom? A igreja é bom. Fortalece a gente estar junto, unido. Ali tá todo mundo no mesmo espírito, né? De comunhão, adorando. Eu também tô aqui também. Em todo lugar. Entendeu? Mas é bom estar junto. Entendeu? É bom estar junto. Não ficar afastado. Teve um tempo que eu fiquei afastada. Eu ia para a igreja do mesmo jeito. Mas, enfim. Cada um com a sua fé. Entendeu? Eu gosto de estar na igreja, de estar na palavra, de estar falando. Eu gosto disso, de viver, né? É isso, gente. Tudo é pra glória dele. Mas vá, ore na sua casa, tá bom? Quando estiver com a sua família, ore. Entendeu? Então é isso, gente. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Que eu fico grata. Só quero a sua visualização e que você compartilhe com outra pessoa, para outra pessoa saber e conhecer o Senhor e crer nele, tá bom? Que a graça de Deus esteja com vocês.